Cante ao Cordeiro uma canção. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar início à nossa reunião desta noite. Mais um domingo que nós estamos na casa do Pai, na presença do Senhor, onde nós vamos adorar ao Senhor e também receber dele nessa noite. Que nós possamos, a partir de agora, entregar a Ele o nosso coração, entregar a Ele nossa mente, tudo que temos e tudo que somos, para engrandecer aquele que é digno. Amém? Vamos dirigir a nossa primeira oração desta noite. Feche os teus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Soberano Deus e eterno Pai, em Tua presença, Senhor, aqui nessa noite nós nos colocamos em oração, agradecendo ao Senhor pela Tua presença, Senhor, nesta casa, agradecendo ao Senhor porque o Senhor nos trouxe em paz e segurança, Senhor, neste lugar. Te louvamos, Jesus querido, porque sabemos que Tu estás aqui e a Tua presença é real, Senhor. E ela estará conosco não apenas neste momento, mas até o final desta reunião. Te louvamos e glorificamos, Jesus, por nos preparar esta noite para buscarmos ao Senhor, para ouvirmos a Tua voz, sermos direcionados por Ti, Senhor, mais uma vez. Te louvamos, Jesus querido, e pedimos a Ti que Teu Espírito Santo esteja conosco aqui neste lugar, ministrando em nossas vidas, Senhor, fazendo, Jesus querido, a obra que tem que ser feita entre nós e em nós, Pai. Fique à vontade neste lugar, faça o que tens que fazer e seja adorado, engrandecido e exaltado, Senhor. Que tudo que nós façamos nesta casa venha honrar o Teu nome, que é santo e digno. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Glória e graças a Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Jesus? Glória a Deus, aleluia. Toda a honra seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. Nós te engrandecemos, ó Pai. Vamos louvar a Jesus. Aleluia. Vamos entregar ao Senhor aquilo que é devido a Ele neste momento. Que o seu louvor chegue ao Senhor com um cheiro suave. E que Ele se agrade da tua adoração. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Seja exaltado, Senhor, nesta noite. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Aleluia. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração.
onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória, aquele que era, aquele que é e que há de vir, aquele que era, aquele que é e que há de vir, que há de vir, aquele que era, aquele que é e que há de vir, aquele que era, aquele que é e que há de vir. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Te exaltamos, Rei da Glória, para sempre, sempre, sempre. Aleluia. Te adoramos, Jesus, nesta noite, Senhor. Te entregamos, Jesus querido, toda a nossa adoração. Neste ambiente onde Tu estás, Senhor, torna-se um ambiente de glória. Torna-se um ambiente cheio de unção, cheio do poder do Senhor. Aonde Tu estás, Senhor, o ambiente é transformado. Nossas vidas são transformadas. E Tu estás aqui nessa casa e nós já sentimos a Tua presença, Senhor. Por isso nós Te adoramos, Te bendizemos e exaltamos por quem Tu és. Aleluia. Receba-nos na Tua presença esta noite, Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ambiente de glória. É maravilhoso a gente sentir a presença de Deus, sentir a glória de Deus aqui neste lugar. Eu não sei se você está sentindo aí, mas o Senhor já está aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Nossa vida aqui. Ele está manifestando a glória dele aqui neste lugar. Não importa como nós chegamos, o que importa é como nós vamos sair desta casa hoje. O que importa é a maneira que o Senhor vai trabalhar em nós, vai trazer a manifestação do Espírito dele em nós, e nós vamos sair daqui cheios, vamos sair daqui transformados, vamos sair deste lugar cheio da unção e da glória do Senhor que já está aqui nesta casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo, nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, quando lá chegar,
Você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Então deixa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Quantos sonhos você tem? Quantos planos nós fazemos? E muitas das vezes nós não deixamos eles nas mãos do Senhor. Não entregamos a Deus aquilo que nós achamos que nós conseguimos fazer com a nossa própria força. Mas quando nós colocamos diante de Deus os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, Deus sempre faz o melhor para nós. Nós colocamos um projeto diante de Deus e começamos a orar nesse sentido. E não demorou muito tempo para o Senhor fazer aquilo que tinha que ser feito. Nós achamos que seria de uma forma diferente, mas o Senhor sabe como Ele trabalha. Nós colocamos diante de Deus que o Beto queria voltar a trabalhar por conta própria. E não sabíamos como Deus ia fazer isso acontecer. E nós colocamos isso diante do Senhor em oração, clamamos a Deus para que Ele fizesse da melhor maneira, que fosse de uma forma que Ele não precisasse sair da onde Ele estava, simplesmente, sabe, como uma pessoa ingrata. A gente pensou dessa forma. E o Senhor trabalhou e Deus foi tão perfeito em tudo que Ele fez que Ele abriu as portas. Antes mesmo do Beto sair do trabalho onde ele estava, o Senhor já começou a abrir as portas e eu louvo a Deus, porque o Senhor sabe como Ele trabalha, né? Essa canção, ela diz, né, deixa eu trabalhar do meu jeito, é o Senhor falando para nós, deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa eu fazer como tem que ser feito,
Coloque apenas nas minhas mãos e confia. O resto deixa que eu faço. Os planos do Senhor são sempre melhores do que os nossos. E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem feito coisas tremendas na nossa vida. Muito mais do que nós esperávamos, mais do que nós achávamos que ia acontecer. Deus tem nos surpreendido dia após dia. E se Ele fez e está fazendo na nossa vida, Ele vai fazer na sua vida. Oh, glória a Deus. Então creia, confie, coloque diante de Deus teus sonhos, teus projetos, teus sonhos maiores. Talvez aqueles que você acha que nem vai conseguir concretizar. O nosso Deus, Ele é capaz de fazer muito mais. Amém? Glória a Deus. Nós te louvamos, Jesus. E te agradecemos porque o Senhor é o nosso melhor amigo. Porque em todo o tempo da nossa vida o Senhor está presente. Nós apenas colocamos o nosso coração diante de Ti. Colocamos nossa vida, acreditando que o Senhor é o nosso Pai e cuida de nós de uma forma tremenda, de uma forma que muitas das vezes nós nem compreendemos. Mas nós aprendemos a descansar em Ti, a confiar no Senhor e a depositar em Ti toda a nossa esperança. Porque não existe melhor amigo do que o Senhor para conosco. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Faça Jesus. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós desejamos a Tua presença mais uma vez, Senhor. Desejamos ser cheios por Ti mais uma vez, Senhor. Então faça em nós, faz de novo nesta noite. Faz de novo em nossas vidas, Senhor, a manifestação do Teu Espírito. Manifesta as evidências da Tua presença nesta casa, Senhor. Faça-se real entre nós e em nós, Senhor, em nome de Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo Teu soprar. Aleluia. Com Teu olho venha nos ungir. Sim, Jesus. E com Teu fogo vem nos batizar. Batiza no Senhor nessa noite com fogo. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
Aleluia. Aquele que já recebeu o Senhor, que já recebeu o Espírito Santo, não consegue viver sem a manifestação dele em sua vida. Aquele que um dia recebeu o fogo do Senhor dentro do seu coração, não consegue ver a chama se apagar sem buscá-la novamente. Então, nessa noite, busque a presença do Senhor, busque o Espírito Santo, busque ser cheio e acenda a chama no seu coração se ela está se apagando. E deixe o Espírito Santo acender uma fogueira dentro de você, não deixando que você venha se esfriar, mas que você fique aquecido cada vez mais na presença do nosso Deus. Que o Senhor possa fazer de novo na tua vida esta noite. Faz de novo em nós, Jesus. Faz de novo, Espírito Santo. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo. Faz de novo. Teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo ama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que nós podemos fazer, Senhor, para retribuir a tua presença neste lugar? O que nós poderíamos te dar, Senhor, como gratidão pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo, que é o consolador da nossa vida, que é aquele que nos liga ao Senhor. Oh, Pai, o que nós poderíamos fazer, Senhor, para te surpreender? O que nós poderíamos fazer, Senhor, como gratidão? Nada nós poderíamos fazer a mais do que nós temos feito, porque nada seria suficiente, meu Deus. Mas nós te glorificamos, nós te entregamos o que temos e somos. Oh, Pai, porque somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que fizeste por nós, pelas coisas que o Senhor ainda está fazendo e por cada coisa que o Senhor ainda fará. Creio, Jesus querido, que o Senhor tem grandes projetos, grandes planos para a nossa vida. E nós queremos corresponder a tudo isso, Senhor. Estando, Jesus querido, no centro da Tua vontade. Nós não podemos fazer nada, Senhor, que surpreenda a Ti. Mas nós podemos Te entregar a nossa adoração, o nosso sacrifício de louvor, para poder, Jesus querido, Te adorar cada dia um pouquinho mais. E poder, Jesus querido, Te agradecer por tudo que és. Obrigada, Jesus, por estar aqui. Obrigada, Espírito Santo, por manifestar-te nesta casa e em nós. Obrigada por nos encher, por nos fazer, Jesus querido, cheios do Senhor mais uma vez. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Você está sentindo aí a presença do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor tem se manifestado aqui esta noite. Vamos já para a palavra de Deus. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco ainda mais esta noite. E que o seu coração possa se abrir ainda um pouquinho mais para receber a orientação do Senhor para nós. É mais uma semana para as decisões que precisamos tomar e para tudo aquilo que ainda nós vamos passar, né? Aquilo que nós vamos enfrentar essa semana. Receba a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia.
Amém, queridos? Glória a Deus. Graças e paz a todos. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele é merecedor de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje vamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Todos os dias é um aprendizado. O Senhor tem nos ensinado, tem falado conosco. E vamos para mais um ensinamento. Amém? Quero deixar os irmãos avisados que já foi feito o relatório. Ele está ali, ó. Depois os irmãos que quiser tá dando uma olhada ali, pode ficar à vontade, tá bom? Isso, qualquer dúvida pode procurar o diácono Fabiano, a diaconisa Cris, a evangelista Rosana, ou até mesmo a mim, pode procurar para tirar qualquer dúvida, tá bom? Como o Senhor pediu transparência, estamos sendo transparentes. Amém? Então abra sua palavra, uma palavra bem conhecida também, Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Todos acharam? E diz assim a palavra: Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois, da mesma forma que julgam, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães. Em outras palavras, não deem pérolas aos porcos. Nem atirem suas pérolas aos porcos. Como contrário, estes as pisarão. E aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Amém? Agora está a pergunta. Podemos julgar os outros? Podemos julgar ou não? Pode julgar? É isso que o Senhor me trouxe para esclarecer hoje. Podemos julgar? Depende. Podemos e não podemos. Então vamos aprender um pouquinho. O que quer dizer esse capítulo de Mateus? No texto de Mateus, capítulo 7, versículo 1, Jesus diz: Não julgueis, para que não sejais julgados. Algumas pessoas, ao lerem essa passagem, se perguntam se esta não seria uma proibição absoluta de Jesus do juízo humano. Outros se questionam se aqui está sendo proibido aos cristãos avaliar, criticar somente o comportamento do próximo. Ainda há quem trave uma batalha mental com a dúvida de se um cristão estaria proibido de atuar em cargos jurídicos, onde juízo é necessário e faz parte do trabalho. Essas dúvidas são legítimas e precisam ser sanadas.
Como que um cristão que realmente segue a palavra de Deus, ele se torna um advogado? Nós sabemos que muitas das vezes os advogados, eles usam da mentira. Usam muitas falsidades para que aquela pessoa que ele está defendendo não seja julgada, mesmo estando errada. Eles fazem de tudo para que a pessoa errada não seja julgada como errada. Eles querem fazer com que ela seja certa, mesmo estando errada. Então, por que eu falo se um cristão pode ser advogado? Pode. Mas aí quem que vai querer dar o caso na mão dele? Sendo que ele vai falar só a verdade. Não, ele matou mesmo. E aí? Quem que vai falar, eu vou dar eu fui preso com 1 quilo de maconha lá e ele vai falar que eu estava com 1 quilo mesmo? Que eu estava vendendo, que eu estava fazendo. É difícil, né? É difícil. Então, existe. Mas raramente você vai ver um advogado que seja realmente cristão. Existe, mas é difícil. Porque muitas das vezes ele precisa usar da mentira. Mesmo lá no juízo, lá no tribunal, enfim, vai ter lá. Você promete, falar a verdade, somente a verdade, mas está falando a verdade? Não está. Né? Então, isso não adianta nada, né? Mas para Deus, isso faz toda a diferença. Por outro lado, é muito comum encontrar no meio evangélico moderno pessoas usando essas famosas palavras de Jesus de maneira propositalmente errada. É fácil encontrar líderes religiosos que usam a tal passagem como um argumento em favor de que devemos aceitar tudo o que os outros dizem e fazem, sem pronunciarmos qualquer juízo de valor, ou seja, contrário. Também, sem dificuldade, vemos membros de igrejas e pessoas que se dizem cristãs também usando essa passagem para pecar à vontade sem nenhuma censura. Afinal, só Deus pode me julgar. Elas dizem. Mas essas práticas são mesmo consequências legítimas de que Jesus ensinou desse texto? Como devemos entender esta proibição de não julgar o próximo? Complexo, né? Viu, né? Você pode julgar? Pode. Mas você pode julgar? Não. Mas não pode julgar? Não. Mas não pode? Pode. Como assim? O primeiro passo da interpretação bíblica é a leitura do contexto. Essa passagem se encontra dentro de um contexto maior e aqui está, como já lemos. Eu não vou ler de novo, tá? Que é não julgais para não ser julgado, tá? Aí, é sempre importante lermos o contexto maior das passagens bíblicas. E quando necessário, até procurarmos correspondências em outras partes da Sagrada Escritura. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Vamos ver? Quem pode ler para mim? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Amém? Glória a Deus. Para que tenhamos uma visão mais ampla, abrangente e correta do que está sendo transmitido como ensino. A partir da leitura desse contexto e de seu paralelo no texto de Lucas, podemos perceber 4 ensinamentos. 1. Os 2 textos ensinam que Jesus está anunciando uma regra
de convívio social. A regra é simples, você não deve pensar que ao usar um determinado critério, medida de julgamento contra o seu próximo, esse mesmo critério não está sendo usado contra você. Certamente, a maneira como você analisa os outros será aplicado a você também. É isso que Jesus está querendo ensinar ao dizer: pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que vos tiveres medido, vos medirão também. Mas então, qual seria a medida ou a maneira correta? É o que Jesus vai mostrar em seguida. Primeiro, proibindo a medida errada, isso é, o julgamento hipócrita. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no seu? Hipócrita. Esse tipo de julgamento consiste em vermos os defeitos dos outros, sem olharmos os nossos. E queremos tirar o cisco do olho do próximo quando há uma trave no nosso. Jesus está ensinando que a atitude de quem quer corrigir uma pessoa é se examinar primeiro, de forma sincera e honesta, e se submeter humildemente ao mesmo crivo que quer usar para medir e avaliar um procedimento e palavras dos próximos. Como que eu posso julgar uma pessoa que ela está no pecado se eu tenho pecado? Mas então, tem gente que não tem pecado nenhum? Não, lógico que não. Mas vamos ser bem simples, né? Vamos para entender bem simples isso. Eu fumo, tá? Eu fumo. Não fumo, tá? Eu não fumo, tá? Mas eu fumo. Aí eu vou corrigir uma pessoa que fuma ou bebe? Não posso. Como que eu vou corrigir? Oh, você está bebendo demais, viu? Você bebe, é pecado. Ah, e você fuma, não é? Ou vice-versa. Eu fumo maconha ou cheiro cocaína e vou falar, oh, você está assistindo pornografia, você não pode assistir pornografia. É pecado. E o que você faz não é. É isso que o Senhor está querendo explicar aqui. Julgar corretamente. Né? É julgar corretamente. Não agir de forma hipócrita, como está falando aqui. Amém? Uma vez que enxergamos com clareza, o próprio Jesus nos garante que seremos capazes de julgar com uma medida correta. Ele quer que primeiro tiremos a trave do nosso olho e depois que tiremos o argueiro do olho do nosso irmão. Tira primeiro a trave do seu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não é verdade? Então corrija-se primeiro. Primeiro se corrija, para depois você querer corrigir os outros. Não adianta, eu sou cristão, eu vou corrigir o irmão porque ele está errado. Para um pouquinho, pensa, analisa e vê se você está corretamente certo para poder julgar o irmão. Na congregação, pastores, enfim, a liderança, ela deve julgar. Deve julgar. Por quê? Chega uma pessoa aqui nova, ela fica membro da igreja, começa a frequentar a igreja, aí de repente ela fala, eu queria participar do louvor. Como que eu faço? Aí o que a gente tem que fazer? Primeiramente, orar, pedir ao Senhor discernimento, sabedoria, e estarmos em oração junto com a pessoa. Aí, no próximo culto, não está aqui.
Aí no próximo culto veio, tá lá. Ei, irmão, quando que eu vou poder? Vamos orar. Vamos orando. Aí no próximo culto tá ali de novo. Aí de repente você está passando num certo lugar, numa cidade aí, e você encontra a pessoa fazendo algo que não convém com uma pessoa cristã que quer participar do ministério. Então você fala, não vai, porque está errado, está pecando. Isso aí é julgar errado? Não. Então é isso que o Senhor quer nos ensinar aqui. Julgar com clareza, corretamente, não como os fariseus hipócritas. Julga, mas está atrás, assim, tem um monte de coisa escondida. Glória a Deus. Estão entendendo? Perceba que é o próprio Jesus que nos leva a exercer o juízo. Verás claramente para tirar, mas agora é uma maneira correta, pois o que Jesus tenciona evitar não é juízo em si, mas que alguém quase cego pela hipocrisia, como alguém com um tronco de árvore no olho, tenta tirar um mero cisco no olho de outro irmão. Jesus proíbe que alguém que não vê seus próprios pecados e que não se corrige, tente corrigir o próximo. É verdade. O cara está com 2 árvores nos olhos, não está nem enxergando direito. Ele quer corrigir os outros. A gente vê muito isso nas próprias igrejas. Né? O irmão que está lá embaixo vê o irmão lá em cima que está tocando. Nossa, o irmão lá não toca direito, o irmão não faz isso, né? Está julgando. Mas você vê o que o irmão passa para estar ali? Você não vê. Por que você não faz o seguinte, então? Sobe no lugar dele. Faz corretinho, então. Vamos ver se você é capaz de fazer. Falar é fácil. Criticar é fácil quem está fazendo. Critica quem está fazendo. Mas não toma atitude de fazer. Não, eu vou fazer. Não. Primeiro espera outro fazer, aí vê que o outro está fazendo errado, critica. Quer corrigir. Jesus ainda faz uma outra determinação, poucas vezes considerada na análise desse texto. É que está no versículo final da passagem. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. O curioso é que essa determinação só pode ser obedecida se de fato julgarmos. Não é possível obedecer essa ordem sem a capacidade de juízo. Afinal, como podemos evitar dar nossas coisas preciosas aos cães e aos porcos, sem primeiro chegarmos a uma conclusão sobre quem se enquadra nessa categoria? Para que eu evite profanar as coisas de Deus, preciso julgar a vida, o comportamento, as declarações das pessoas ao meu redor. Por isso, para que cumpramos essa ordem corretamente, o que Jesus faz é primeiro estabelecer o juízo que deve ser evitado, para depois mostrar o caminho do juízo correto e santo que deve ser praticado. Então a gente deve analisar a vida das pessoas, sim, mas com um julgamento correto, como já tem falado. Um julgamento correto. Você não pode sair julgando todas as pessoas. Como diz, né, não julgue o livro pela capa. Então, às vezes você vê uma pessoa ali sentadinha ali, você vê todo dia ela no culto, mas ela chega e já está começando o culto. Ela está ali, quietinha. Acaba o culto, a hora que você olha, já foi embora. Aí você começa a ter, aí vem um irmão e fala, você viu, o cara sempre vem ali, já começou o culto. Aí vai embora, ninguém viu, nem cumprimenta ninguém. Mas não vai procurar saber
a hora que o cara chega ali sentado do lado dele, perguntar sobre o que se passa na vida dele. Muitas das vezes ele está na hora de janta do serviço, né? Está pertinho ali da igreja, ou minha hora da janta. Nem janta, vai lá na igreja e está ali. Acabou o culto, ele sai correndo, né? E as pessoas julgam sem saber. Vamos lá. Por fim, cabe uma importante nota conclusiva sobre a questão dos termos o ato de julgar, proibido por Jesus, deve ser comparado com a prática condenatória, arrogante e carnal, proibida em Romanos 14, versículo 13. Vamos ver lá. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Em Tiago também vai falar sobre, Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12. Ou um ato de determinar uma forma precipitada e audaciosa a qualidade das pessoas. Proibido em Coríntios 4, versículo 5. Eu não vou ler, tá, irmãos? Mas depois, se você quiser ler na sua casa. Todavia, esses não são únicos sentidos como do termo julgar. Nas Escrituras, sendo assim, não devemos tomar uma proibição de juízo em uma determinada passagem e absolutizar o seu sentido nas Escrituras. Por exemplo, julgar em Mateus 7:1 é o mesmo que em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Se fizermos isso, colocaremos a palavra de Deus em contradição. Como devemos proceder, então? Devido ao contexto, um termo, embora possa ser ou aplicado. Como assim? Por exemplo, o termo não julgueis em Mateus, versículo 7, capítulo 7, versículo 1, o mesmo significado de separar ou distinguir, normalmente se referindo ao sentido moral de fazer uma determinação separando o certo do errado. Glória a Deus. Mas o que faz ser algo certo ou errado? Separar, julgar o joio do trigo. Ora, se o contexto nos disser que essa separação foi movida por motivos de inveja, orgulho ou vaidade, o primeiro sentido é uma separação, um juízo errado. Mas se a separação for movida por justiça, bondade, pureza, o segundo sentido, é uma separação, um juízo correto. O significado de separar, julgar, permanece o mesmo como escolher, separando. Mas o contexto ou propósito estabelece o sentido adequado por ódio ou por bondade. De um termo, isso nos ensina que não podemos tomar o termo julgar em um sentido sempre pejorativo ou negativo. Especialmente quando lemos nas Escrituras, precisamos primeiro examinar seu contexto. Existem julgamentos que são errados e pecaminosos, e são esses que Jesus proíbe de praticar. São os julgamentos feitos de maneira hipócrita, arrogante, desmedida e parcial. Deste tipo de juízo devemos nos abster, conforme a passagem de Mateus, capítulo 7. Estão entendendo, irmãos? Estamos acabando, tá? Por outro lado, existem juízos necessários
e imperativos que devem ser feitos com piedade, retidão, justiça, critério, amor ao próximo e humildade, pois julgar é parte essencial da vida cristã. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Em João capítulo 7, 24. Vamos ler. João 7, 24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então, como eu já disse, não julgue pela aparência. Às vezes você olha o seu irmão, você não sabe o que se passa, você fica julgando. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus. Ouvir-nos antes a vós, outros do que a Deus? Em Atos capítulo 4, 19. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Falo como a criteriosas, julgais vós mesmos o que digo. 1 Coríntios 10, 15. Julgai entre vós mesmos, e próprio o que? Mulher ore a Deus sem trazer o véu. 1 Coríntios 11, 13. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me procederem em vós. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Julguei, todavia, necessário mandar até vos Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Como confirmam os filósofos cristãos, julgar é uma necessidade axiológica da humanidade e faz parte da nossa vida. Pois, se falarmos que é errado julgar, não estamos também fazendo um julgamento? Não estamos condenando um comportamento e priorizando outro? Por isso, somos de forma inescapável chamados de maneira criacional a exercer o papel de juízes, mas que sejamos neste dever movidos por amor pelas pessoas e zelo pela glória de Deus, e não por hipocrisia. Que sejamos justos, imparciais, humildes e cônscios de nossa limitação e fraquezas nesse dever. O que a gente aprende com isso? A gente pode julgar? Pode. Mas como a palavra disse, julgue corretamente. Não fique fazendo julgamento de qualquer pessoa. Todas as vezes você não conhece a pessoa, já falei isso aqui. A pessoa chega para você, fala daquela pessoa, você começa a odiar aquela pessoa, não gostar dela, porque a pessoa falou. Mas você não teve nenhum convívio com a pessoa. Aí depois de um certo tempo, você começa a conviver com a pessoa, conversar com ela, aí você vai parar e vai... Nossa, mãe, não era nada disso que aquela pessoa falou. A pessoa julgou, jogou a setinha em você, e você acatou e já começou a não gostar da pessoa, a ter raiva da pessoa, não gosta daquela pessoa. E por que você não gosta dela? Ah, porque fulano falou que ela é assim. Olha o julgamento errado. Né? Olha o julgamento errado. Então, quando a pessoa vier para você e falar, ô Cris, a Fabiola, ela não vai bem na escola lá, ela é isso e aquilo. Né? Não, mas ela vai bem na escola, tá?
Mas aí a pessoa começa a falar para todo mundo, ela não vai bem na escola, né? Então o que você faz quando a pessoa vem falar algo? Procura saber se realmente é ou não é verdade, para que você julgue corretamente. Porque a hora que essa pessoa chegar de novo para você e falar, então, porque ela fala, não, tá errado, ela é assim, 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 assado. Ela faz certinho, ela é boa aluna, ela é exemplo na escola. Né? Em vez de você tirar, seja precipitado. Então, que isso seja uma lição para nós hoje, um aprendizado, né? Para que possamos aprender mais, que hoje em dia nas igrejas está complicado. A gente vê pastores acreditando em membros, contando história, em vez de tirar a história limpa, procurar saber o que realmente está acontecendo. O irmão vem de chinelo de dedo, nossa, pouca vergonha. Mas não vai saber o qual necessidade o irmão está passando. E vou falar de novo. Vê que o irmão está de chinelo, mas não tira um dinheiro do dízimo para comprar um sapato para ele. Mas compra roda para o carro, compra som para o carro, compra sapato de 500, 600 conto. E julga o irmão que veio de chinelo. Em vez de ir lá, fala, irmão, ó, tá aqui um sapato para você, ó. Não é verdade? Muitas das vezes o irmão está com um machucado no pé, não dá para pôr sapato. Não é? Está com um machucado no pé, não dá para pôr sapato. Ele vai pôr um sapato em um chinelo no outro. Então ele já vai com chinelo. Né? Então a pessoa julga de forma errada. Entendeu? Então que possamos, né, aprender essa lição que o Senhor me trouxe. Aprendi muito, né? Eu estava meditando hoje, depois do almoço lá, e inclusive eu mandei uma foto para os irmãos aí. Estavam os dois gatos, um de cada lado. Eu com a Bíblia aqui, a outra Bíblia aqui, e os dois gatinhos, um deitado aqui, um deitado aqui. Falei, eles estão ajudando eu. Né? Mas é gostoso ler a palavra, é gostoso você explorar, pesquisar, tudo para a gente mesmo aprender, coisas que muitas das vezes a gente não sabia, e a gente começa a aprender e de forma correta. Amém? Glória a Deus. Quero voltar para a evangelista Rosana. Espero que os irmãos tenham gostado, tenham aprendido. E que o Senhor possa nos instruir cada dia mais. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Que palavra, hein? Aprendendo cada dia um pouquinho mais e entendendo, né, a palavra do Senhor de uma forma eficaz, né? Que nós possamos levar isso como aprendizado para a nossa vida e agir da maneira correta, né? Como tem que ser feito. Amém? Bom, vamos passar para os dízimos e ofertas. Você que tem o seu melhor, pegue na sua mão, nós vamos orar. E em seguida você traz aqui na frente e o Beto vai estar ungindo a cada um de nós. Amém? Pegue na sua mão e vamos orar em nome de Jesus. Vamos de primeiro? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, neste momento, na presença do Senhor. Ó Deus, consagrando, Senhor, e abençoando, Jesus querido, esses dízimos e ofertas trazidos à tua casa, Senhor. Aqueles que estão trazendo presencialmente, Senhor, e também aqueles que têm, Jesus querido, contribuído, Senhor, na conta da igreja através do Pix. Que o Senhor continue abençoando, prosperando, abrindo portas, Senhor, trazendo toda sorte de bênção sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa também esta casa, Senhor.
Permanece, Jesus querido, essas portas abertas, que o Senhor traga os recursos necessários, meu Pai, para que nós continuemos, Jesus querido, fazendo a tua obra e levando o teu evangelho, a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Oramos e graças damos a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você que tem, traga aqui na frente o seu melhor. Glória a Deus. Aleluia. Opa. Pode vir enfiar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Damos graças, Senhor, porque sabemos que tu és, Senhor, Deus fiel e verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. Isso, muito bem. Glória a Deus. Pronto, vem receber a unção aqui com o vovô. Recebe a unção com o vovô. Vem, Lena. Amém. Vem receber a unção com o vovô, Lena. Agora a Lena. Vai lá com a mamãe agora. Cuidado com a câmera. Glória a Deus. Aleluia. Vai lá agora. O vovô já ungiu você. Ah, ela quer ungir você, Beto. Aleluia. Jesus. A mão, amor. Amém. A vovó. Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Vamos de a mamãe agora. Aleluia. Isso. Muito bem. Faltou alguém? Ah, o Nicolas é amigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvamos o teu nome, Jesus. A vovó já ungiu. Obrigada, viu, meu bem? De novo? A Lena já te ungiu? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Já fomos ungidos devidamente. Glória a Deus. Agora vamos agradecer a Deus por este culto e vamos voltar para casa abençoados, protegidos, cuidados, entendendo que o Senhor tem preparado uma boa semana para nós, uma semana abençoada, cheia das ricas bênçãos que Deus tem preparado para nós. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nesta noite, Senhor, por essa reunião. E já nos despedimos, Jesus querido, da tua casa, mas não da tua presença. E clamamos ao Senhor mais uma vez, Senhor, para que o Senhor nos leve em paz e seguros para a nossa casa. Que ao chegarmos, Senhor, no nosso lar, nós possamos, Jesus querido, ter a tua bênção também ali naquele lugar, Senhor. Abençoando aqueles que não vieram conosco, Senhor, a nossa família. Abençoando, Jesus querido, o nosso lar. E trazendo, Jesus querido, também a tua bênção para a nossa semana. Que o Senhor nos leve seguros. Que o Senhor nos livre dos perigos, Senhor, no caminho, de todo acidente, de todo incidente, Senhor, de toda retaliação, de toda seta maligna, Pai. Venha nos livrando em nome de Jesus. Alcança também, Senhor, a Tere, Senhor, que não pôde estar nesta noite conosco. Que o Senhor toque, Jesus querido, na Tere agora, com teu poder, com tua glória, com tua unção. Vem manifestando a tua unção poderosa sobre ela, Pai, curando, Senhor, restaurando a saúde dela, Pai, em nome de Jesus. E que ela possa, Senhor, no próximo domingo estar conosco aqui, celebrando, Jesus querido, a tua presença e a manifestação do teu Espírito. Que o Senhor venha nos despedir em paz, assim nós oramos em nome de Jesus e graças damos ao Senhor. Receba a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. E a igreja diz, amém. Está encerrado em nome de Jesus.